professora Beatriz e hoje vamos estudar um pouquinho sobre quadriláteros notáveis. O que são quadriláteros? Quadriláteros são figuras que possuem 4 lados, não é? Vamos ver essa figura aqui. Essa figura ela é um quadrilátero porque ela possui 4 lados. Mas percebam que esse lado não é paralelo a esse e esse lado também não é paralelo a esse. Então, essa figura não é um quadrilátero notável, porque para ser um quadrilátero notável, tem que possuir pelo menos um par de lados paralelos. Os quadriláteros notáveis eles são divididos em 2 grupos. O grupo dos paralelogramos e o grupo dos trapézios. O grupo dos trapézios a gente vai estudar mais à frente. Primeiro vamos ver aqui os paralelogramos. Para uma figura ela ser para ser um paralelogramo, ela tem que ter 2 pares de lados paralelos. Percebam aqui que essa figura, esse lado da figura é paralelo com esse e esse lado é paralelo com esse. No retângulo, esse lado é paralelo com esse e esse com esse, assim como no losango e no quadrado. Mas então quer dizer que o losango, o retângulo e o quadrado também são paralelogramos? Sim, porque para ser um paralelogramo tem que possuir 2 pares de lados paralelos e todos eles possuem 2 pares de lados paralelos. Os paralelogramos eles possuem algumas propriedades que vamos ver agora. A primeira propriedade do paralelogramo diz que os lados opostos são iguais. Que, por exemplo, o lado AB é igual ao lado CD e o lado AC é igual ao lado BD. E podemos provar isso. Imaginem aqui duas paralelas, esses dois lados são paralelos, cortados por uma transversal. Então, o que é que temos? Que esse ângulo verde é igual a esse ângulo verde aqui de baixo. E esse ângulo aqui rosa é igual a esse ângulo rosa aqui de cima. Por quê? Porque temos duas paralelas cortadas por uma transversal. E esses dois ângulos aqui são alternos internos, então eles possuem a mesma medida. Assim como esse ângulo rosa, que também são alternos internos, então eles também possuem a mesma medida. Agora vejam aqui uma coisa. Temos dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo BCD. E eles são congruentes. Por qual caso? Pelo caso ângulo, lado, ângulo. Eu já disse a vocês que esses dois ângulos possuem a mesma medida e esse aqui também. E esse aqui é o lado em comum. Então, eles são congruentes pelo caso ala. E o que é que podemos ver disso? Se eles são congruentes, o lado AB é igual ao lado CD. E o lado AC é igual ao lado BD. Então, conseguimos provar a primeira propriedade do paralelogramo. A segunda propriedade nos diz que os ângulos internos opostos são iguais. Ou seja, B mais C são opostos e são iguais. A mais D, A e D são opostos e são iguais. É importante que a gente saiba que a soma dos ângulos internos aqui é igual a 360 e que a soma dos ângulos internos da base a soma dos ângulos internos da base é igual a 180. Ou seja, aqui sendo a base A mais D é igual a 180. Imagine que aqui seja a base agora. D mais B é igual a 180. Ou se aqui for a base, do mesmo jeito, A mais B, 180, ok? Agora vamos provar essa segunda propriedade aqui. Temos que o ângulo C mais o ângulo D é igual ao ângulo B mais o ângulo D. Por que eles são iguais? Porque eu falei que se aqui fosse a base, a soma dos ângulos internos da base é igual a 180. Então, aqui seria 180 e aqui, se fosse a base, também iria medir 180. Então, aqui temos o D nos dois membros, então podemos cortar. Vai sobrar o ângulo C e o ângulo B, ou seja, o ângulo C é igual ao ângulo B. Do mesmo modo, o ângulo A é igual ao ângulo D. Então, conseguimos provar aqui a segunda propriedade. A terceira
terceira propriedade diz que as diagonais são segmentos que se intersectam no ponto médio das duas diagonais. Aqui está uma diagonal e aqui está a outra diagonal. Esse aqui é o ponto médio, ok? E podemos provar essa terceira propriedade relembrando as anteriores. Vamos lá. Vemos aqui que fazendo essas duas diagonais a gente consegue ter aqui dois triângulos. E vamos provar que esses dois triângulos são congruentes. Lembrando lá da primeira propriedade, que ela dizia que os lados opostos são iguais. Ou seja, AB é igual a CD. A gente já provou e sabe que é verdade. Então, esses dois lados são iguais. E a segunda propriedade dizia que os ângulos internos opostos também são iguais. Lembra que eu falei para você? Aqui são duas paralelas cortadas por uma transversal. Então, esse ângulo amarelo aqui é igual a esse ângulo amarelo de baixo. Por quê? Porque eles são alternos internos. Assim como esse ângulo azulzinho é igual a esse ângulo azulzinho de baixo, porque eles são alternos internos. Então, já podemos provar, com base nessas informações, que esses dois triângulos são congruentes. Por qual caso? Pelo caso ALA, ângulo, lado, ângulo. Ok? Se eles dois são congruentes, esses dois triângulos são congruentes, o lado AM é igual ao lado MD e o lado BM é igual ao lado MC. Tá aqui o esqueminha de tudo que eu acabei de falar. Assim a gente conseguiu provar as propriedades do paralelogramo. Agora vamos falar das propriedades do retângulo. Mas primeiro, o que é um retângulo? Retângulo é um quadrilátero que possui os ângulos internos retos, ou seja, os ângulos internos medem 90 graus. Por exemplo, o ângulo A mede 90, o ângulo B mede 90, o ângulo D e o ângulo C também ambos medem 90 graus. Mas, Bia, os retângulos também são paralelogramos? Sim, os retângulos também são paralelogramos. Porque para ser um paralelogramo, a figura tem que ter os lados opostos iguais. E o retângulo possui os lados opostos iguais. Então, já que os retângulos também são paralelogramos, as propriedades 1, 2 e 3 dos paralelogramos também se aplicam aqui. Porém, o retângulo possui uma propriedade exclusiva que diz que as diagonais são iguais. E vamos conseguir provar isso aqui para vocês. Vejam aqui que a partir desse retângulo a gente pode traçar uma diagonal aqui e outra diagonal aqui, formando dois triângulos. Deixa eu tirar esse triângulo verde para vocês verem direitinho o ângulo rosa. Esses dois triângulos aqui são congruentes. Vamos ver isso aqui aplicando as propriedades anteriores. O lado AB é igual ao lado CD, que é essa parte aqui. São iguais, porque lembrando da primeira propriedade lá que diz que os lados opostos são iguais, né? A gente aplica aqui, então AB é igual a CD. Esse lado aqui era incomum entre os dois, então AC tá aqui e tá aqui também. São iguais esses dois lados. E esse ângulo aqui é de 90 graus e esse ângulo aqui também é de 90 graus. Como eu falei, nos retângulos os ângulos internos são retos, medem 90 graus, não é? Então, pelo caso LAL, esses dois triângulos aqui são congruentes. Dessa forma, AD é igual a BC. Então, provamos aqui a propriedade exclusiva do retângulo. Agora vamos falar sobre o losango. O losango é um quadrilátero que possui os 4 lados iguais. O losango também é um paralelogramo. Então, as propriedades 1, 2 e 3 também se aplicam a ele, porém ele
possui uma propriedade exclusiva, a qual fala que as diagonais são perpendiculares. Eu deixei essas duas figuras aqui, essa para ilustrar e essa para a gente fazer as devidas anotações. Ó, eu fiz as duas diagonais já aqui e a partir dessas duas diagonais, o que é que a gente pode perceber nessa figura? Que formou vários triângulos e esses triângulos são congruentes. O triângulo AMD é congruente ao triângulo AMB, que é congruente também ao triângulo BMC, que também é congruente ao triângulo CMD. Por quê? Porque, vejam, eu falei que os losangos possuem todos os lados iguais. Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Agora vamos relembrar da terceira propriedade lá dos paralelogramos que se aplicam aqui também, que fala que as diagonais se cruzam nos respectivos pontos médios. Isso quer dizer o quê? Que esse lado é igual a esse e que esse lado aqui é igual a esse. Então, pelo caso LLL, lado, todos esses triângulos aqui são congruentes. Outra coisa que a gente pode observar, se esses triângulos são congruentes, esses ângulos aqui são iguais. Isso aqui é uma volta completa. Então a gente pode perceber que 360 dividido para os 4 ângulos é igual a 90. 90 graus, 360 graus dividido para 4 vai dar 90. Ou seja, o ângulo AMB mede 90 graus, o ângulo AMD mede 90 graus, também o ângulo BMC mede 90 e também o ângulo CMD vai medir 90 graus. Agora vamos ver as propriedades do quadrado. O que é o quadrado? O quadrado é um quadrilátero que possui os 4 lados e os 4 ângulos iguais. Ó, veja aqui que os 4 ângulos medem 90 graus. O quadrado, ele abrange todas essas propriedades, incluindo as propriedades anteriores que a gente já viu, como as propriedades específicas do losango e do retângulo. O quadrado, ele abrange todas aquelas propriedades. Vamos ver aqui, a primeira, os lados opostos são iguais. Em todas essas figuras a gente viu essa propriedade. Os ângulos internos opostos são iguais. Em todas essas figuras aqui vale essa propriedade. As diagonais se cruzam nos respectivos pontos médios. A gente viu que essa propriedade já se aplicou a todos esses e também se aplica aqui no quadrado. Agora, a quarta propriedade. As diagonais são bissetrizes dos ângulos internos e são perpendiculares entre si. Onde foi que a gente viu essa propriedade? Quando a gente falou aqui do losango, lembra? As bissetrizes cortam o ângulo em 2 pedaços iguais, digamos assim. Ó, aqui tem o ângulo. Se eu digo que esse ângulo completo aqui vale 40 graus, se a bissetriz corta o ângulo na metade, esse lado aqui vai valer quanto? Vai valer 20, né? Esse lado vai valer 20 e esse aqui vai valer 20, porque a bissetriz corta o ângulo em 2 pedaços iguais. E forma aqui, as duas diagonais formam o ângulo aqui de 90 graus. É o que essa propriedade está dizendo. E essa propriedade aqui vale também para o quadrado, porque o quadrado abrange todas as propriedades anteriores. As diagonais são iguais. Onde foi que a gente viu isso? A gente viu isso no retângulo. E essa propriedade aqui também se aplica ao quadrado. Por quê? Porque o quadrado é também um losango e um retângulo. Mas um quadrado, ele é um retângulo? Não. Por quê? Porque o retângulo não possui os 4 lados iguais. Existe uma proposição que fala que a mediana relativa à hipotenusa em um triângulo retângulo é igual à metade da hipotenusa. O que é a mediana, né? A mediana é um segmento que une um dos vértices do triângulo e o ponto médio do lado oposto. Vamos ver aqui, ó.
Esse segmento é a mediana, né? Ó, tá unindo o vértice do triângulo e o ponto médio do lado oposto. Esse lado AM é a hipotenusa. O que é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, que se opõe ao ângulo de 90 graus. Então, já sabendo disso, a gente vai conseguir provar essa proposição. Vamos lá, vamos construir aqui paralelas. Uma paralela aqui relativa ao lado BC. E outra paralela aqui, uma paralela a AC. Vou colocar um ponto D aqui. Por construção, que figura é essa? Um retângulo, né? Vamos traçar aqui as diagonais, então, nesse retângulo. Uma diagonal aqui, que seria essa toda, e a diagonal, que seria esse lado aqui todo. Então, se isso aqui é um retângulo, podemos usar as propriedades do paralelogramo, né? E que vimos que as diagonais se cortam ao meio, né? Era a terceira propriedade lá do paralelogramo. Então, sabendo disso, o que é que a gente pode observar aqui? Que DM é igual a MC e AM é igual a MB. Todos esses pedacinhos aqui possuem a mesma medida. Então, CM, que é a mediana, né, é igual a metade da hipotenusa. A gente conseguiu provar através daquela terceira propriedade lá do paralelogramo e por construção, construindo aqui um retângulo, a gente conseguiu provar essa proposição. Agora vamos falar sobre o segundo grupo dos quadriláteros notáveis, o trapézio. O trapézio é um quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos. Esse lado aqui é paralelo a esse, mas vejam que esse lado aqui não é paralelo a esse. Por quê? Porque se eu prolongar esse lado e se eu prolongar esse outro lado, eles vão se cruzar. Então, diferente dos paralelogramos, o trapézio possui apenas um par de lados paralelos. O que é que a gente pode observar aqui? Que o trapézio ele possui uma altura. Lembrando que a altura forma um ângulo de 90 graus com a base. A soma dos ângulos internos é igual a 360 graus e ele possui também diagonais. As propriedades anteriores não se aplicam aqui, tá certo? Os trapézios são classificados em trapézio isósceles, trapézio escaleno e trapézio retângulo. No trapézio isósceles, os lados não paralelos são iguais. Aqui o lado AC não é paralelo ao lado BD, então eles possuem a mesma medida. O lado AC é igual ao lado BD, porque no trapézio isósceles os lados não paralelos são iguais. No trapézio escaleno, todos os lados são diferentes. E no trapézio retângulo, eles formam ângulos de 90 graus. Vejam aqui que o lado AD é perpendicular ao lado AB. E AD também é perpendicular a CD. Esse aqui é o símbolo de perpendicularidade. Agora vamos falar sobre a base média do triângulo, que a base média é o segmento que une os dois pontos médios de dois dos seus lados, né? Que une os pontos médios de dois dos seus lados. Ou seja, aqui, ó, MN é a base média do triângulo ABC. M é o ponto médio do lado AB. O que é esse ponto médio? Né? Ele está no meio. O M aqui, o ponto M, está no meio do lado AB. Ou seja, AM tem a mesma medida de MB. N aqui é o ponto médio do lado AC. N é o ponto médio. Então, AN tem a mesma medida de NC.
Quando a gente faz a base média de todos os lados do triângulo, olha como é que fica aqui. Fica um triângulo menor. Esse triângulo menor aqui a gente chama de triângulo medial. Existe uma proposição que fala que, por exemplo, sendo aqui MN a base média do triângulo ABC, então MN é paralelo a BC e MN é a metade do lado BC. E podemos provar essa proposição. Por quê? Porque uma proposição é uma afirmação que a gente consegue provar. E para a gente provar isso, o que é que a gente vai fazer? Vamos prolongar aqui o lado MN até um ponto D. Até um ponto D. Esse lado aqui, ND, não é por acaso, tá? Eu prolonguei ele para ter exatamente a mesma medida de MN. Prosseguindo, vamos fazer um segmento aqui de C até o ponto D. Então, por construção, quando eu prolonguei aqui o segmento MN até o ponto D e aqui do C até o D, o que é que a gente formou? A gente formou outro triângulo, né? O triângulo NDC. O triângulo aqui que eu representei na cor azul. E também temos o triângulo aqui AMN. Vou representar ele aqui na cor verde. Será se esses dois triângulos aqui são congruentes? Primeiro, vamos ver aqui. Eu falei que N era o ponto médio do lado AC. Então, AN tem a mesma medida de MC, né? Então, esse lado é igual a esse lado. Esse ângulo aqui é oposto a esse ângulo aqui. O ângulo ANM é oposto ao ângulo DNC. Então, eles também têm a mesma medida. Esses dois ângulos aqui que eu vou representar de amarelo possuem a mesma medida. E por construção, MN tem a mesma medida de ND. Então, esses dois triângulos aqui são congruentes. Por qual caso? Pelo caso LAU. Lado, ângulo, lado. Esses dois triângulos são congruentes. O que é que a gente pode observar, já que esses dois triângulos são congruentes? Que o lado DC é igual ao lado AM. Se o lado DC é igual ao lado AM, esse lado aqui DC também é igual a MB. Por quê? Porque AM tem a mesma medida de MB. Então, deixa eu anotar aqui para vocês. DC é igual a AM e é igual também a MB. Como M é o ponto médio, AM e MB têm a mesma medida. E como esses dois triângulos são congruentes, DC é igual a MB. A AM, perdão. A AM. Assim, DC é igual a AM e é igual a BM. Agora, o que é que a gente pode ver? Temos aqui MDCB. Temos o quê? Um paralelogramo aqui. Esqueçam essa figura aqui. Vamos focar só nessa aqui de baixo, nessa branquinha. Temos um paralelogramo. Então, podemos aplicar aqui aquelas propriedades que já vimos, né? Então, o que é que a gente já sabe? Que DC é paralelo a MB, né? E MD é paralelo a BC, porque os paralelogramos possuem os lados opostos paralelos, né?
e também os lados opostos iguais. Então, MD é igual a BC. MD é igual a BC e DC é igual a MB, tá bom? Então, MN aqui é a metade de BC. Por quê? Esse lado aqui não é igual a esse e esse aqui não é igual a esse. Então, o que é que podemos tirar disso? Que o dobro de MN é igual a BC. O dobro de MN é igual a BC. Por quê? Vamos supor que aqui também seja MN, porque não é a mesma medida, né? Então, o dobro de MN é igual a BC. Então, aplicando a propriedade inversa, né? MN vai ser igual a metade de BC. Não é isso? E o que é que a gente acabou de provar aqui? A proposição que afirma que MN a base média aqui, MN é a metade do lado BC. Agora vamos falar sobre base média de um trapézio. O que é a base média de um trapézio? É o segmento que une dois pontos médios dos lados não paralelos. MN é a base média desse trapézio. M é o ponto médio do lado AC. O que isso quer dizer? Que M está na metade. Por exemplo, AM tem a mesma medida de MC. N aqui é o ponto médio do lado BD, ou seja, BN tem a mesma medida de ND. Existe uma proposição que fala que a base média, né, que no caso MN, vai ser o que? A metade da soma das duas bases. Ó, MN vai ser a metade da soma de CD mais AB. Por exemplo, eu falo aqui para vocês que CD mede 20 centímetros. E eu falo para vocês que AB mede 10 centímetros. Quanto vai valer MN? 15. Por quê? Porque MN, a base média do trapézio, é a metade da soma de AB mais CD. Então, MN valeria 15. E podemos provar isso. Como é que vamos provar essa proposição? Vamos traçar aqui alguns segmentos. Vamos prolongar aqui o segmento CD até o ponto E. E vamos fazer aqui um segmento aqui até chegar no ponto E. Vejam só o que eu fiz. Eu prolonguei o segmento CD até o ponto E e fiz aqui outro segmento que vai do vértice A até o ponto E aqui, né? O que é que podemos observar a partir dessas construções? Alguns triângulos, né? Eu vou fazer eles aqui coloridinhos para ficar melhor a identificação. Temos aqui o triângulo NDE. Eu vou identificar aqui no azulzinho. E temos o triângulo ABN. Será que esses dois triângulos são congruentes? Lembra que eu falei que N era o ponto médio do lado BD? Isso quer dizer o quê? Que BN tem a mesma medida de ND. Não é? Então, pronto, já identificamos uma coisa. Imaginem aqui que eu vou prolongar isso aqui. Temos duas paralelas agora, cortadas
cortadas por uma transversal. E temos aqui o ângulo NDE e o ângulo B. Esses dois ângulos são iguais. Por quê? Porque eles são alternos internos. Temos duas paralelas cortadas por uma transversal. Então, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Vou colocar aqui esse ângulo aqui, verdinho, é igual a esse ângulo B aqui. O que é que podemos identificar mais? Aqui esse ângulo é oposto a esse outro ângulo aqui. Quando eles são opostos, eles também são iguais. Então, esse ângulo aqui, esses dois ângulos aqui são opostos. Então, eles são iguais, têm a mesma medida. Então, já vimos que tem um ângulo, um lado e outro ângulo. Ou seja, esses dois triângulos são congruentes pelo caso ala, ângulo, lado, ângulo. Não é isso? Vamos ver aqui outra coisa. Temos aqui outro triângulo escondidinho aqui nessas construções, que é o triângulo ACE. Já vimos a base média de um triângulo, né? Sabemos o quê? Que MN, observando esse triângulo aqui, né? MN é a base média desse triângulo. E MN é a metade de quem? MN é a metade desse lado CE. Lembrando lá da base média do triângulo. MN é a metade de CE. Vamos aqui. MN é igual a metade do lado CE. Mas quem é CE? Vamos lá. CE não é CD mais DE? É isso? Então, MN é igual a metade de quem? De CD mais DE. Não é isso? Agora vamos observar de novo esses dois triângulos aqui. Esse lado DE é congruente a qual lado desse triângulo aqui? Esse lado DE é congruente ao lado AB. É isso? Lembrando, o lado DE é congruente ao lado o lado DE é congruente ao lado AB nesses dois triângulos. Agora, voltando aqui para esse aqui, se lembrando dessas informações que eu acabei de dar. Quem é DE? DE é AB, não é isso? Ou seja, MN, vou colocar aqui mais embaixo, MN é quem? É a metade de CD mais AB. Agora vamos ver o que foi que eu falei aqui. MN é a metade de CD mais AB. Agora a gente pode observar novamente o nosso paralelogramo, nosso trapézio. A gente pode observar novamente o nosso trapézio e ver que aquela proposição está correta. MN é a metade da soma das duas bases. A gente verificou o quê? Os casos de congruência, né? E aí também usamos a base média do triângulo para identificar essa proposição. Então, novamente, MN é a metade de CD mais AB. Por quê? Quem era DE? DE era o lado aqui AB. Esses dois triângulos eram congruentes. Existe outra proposição que fala o seguinte: se temos um trapézio isósceles,
De base CD e AB, os ângulos da base, ou seja, C e D, são iguais. E como é que a gente vai provar isso? Primeiro, o que foi que eu fiz? Eu tracei a distância de A linha, e de B, a B linha. Lembrando que as distâncias formam ângulos de 90 graus com a base, né? Por isso que eu coloquei aqui 90 graus aqui. Esse outro lado aqui também vale 90 graus, porque são ângulos suplementares, né? O todo aqui vale 180. Por isso que esses dois ângulos aqui também valem 90 graus. E de A linha e de B a B linha possuem a mesma medida. Esses dois lados aqui possuem a mesma medida. Por quê? Porque são distâncias entre retas paralelas. Aí olha aqui, tem um triângulo retângulo aqui e outro triângulo retângulo aqui. Será que eles são congruentes? Então, existe um caso particular de congruência de triângulos que fala que se temos ordenamente congruentes a hipotenusa e um cateto, então esses triângulos são sim congruentes. Esse é um caso particular que só serve para triângulos retângulos. Então, já sabemos que esse triângulo aqui e esse triângulo aqui são iguais. Assim, C e D, os ângulos C e D, são iguais. Para finalizar, eu trouxe uma questão aqui para a gente marcar verdadeiro ou falso com base no que a gente já estudou. Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: todo losango é um quadrado. Será que todo losango é um quadrado? Para ser um quadrado, tem que ter todos os lados e todos os ângulos iguais. E o losango não tem todos os ângulos iguais, né? Então, essa afirmação aqui é uma afirmação falsa. Mas todo quadrado é um losango. Por quê? Para ser um losango tem que ter todos os lados iguais. E o quadrado tem, né? Os ângulos internos de um quadrilátero é igual a 180. Vamos pegar aqui como base o quadrado. 90 com 90. 90 mais 90, 180. Mais 90, 270. Mais 90, 360. Então, essa afirmação é falsa. Os ângulos internos de um quadrilátero não são iguais a 180, são iguais a 360. Então, essa daqui também é falsa. Todo quadrilátero é um paralelogramo. Para ser um paralelogramo, tem que ter dois pares de lados paralelos. O trapézio tem dois pares de lados paralelos? Não, mas ele é um quadrilátero. Porque o que é um quadrilátero? Um quadrilátero tem 4 lados. O trapézio tem 4 lados, mas ele não necessariamente é um paralelogramo, porque o paralelogramo tem dois pares de lados paralelos. Então, essa afirmação é falsa. Vimos também essa outra figura aqui. Tem 4 lados, ela é um quadrilátero, mas não é um paralelogramo. Então, vamos marcar aqui essa questão falsa também. E essa, as diagonais de um paralelogramo se encontram no ponto médio. Vimos essa propriedade quando estávamos falando sobre os paralelogramos, né? Então, essa afirmação aqui é verdadeira. Então, muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui.